Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Dinheiro PJ. Esse podcast ele veio revolucionar você que é empresário, né? Você que está querendo abrir um negócio, que quer empreender e não sabe por onde começar, não sabe aonde conseguir dinheiro. Então, a primeira temporada é focada em ensinar como que você pega dinheiro, quais são as opções, quais são as oportunidades que você pode criar se você conhecer esse mercado do dinheiro para PJ. E hoje, nesse episódio especial, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Ricardo Cury. O Ricardo é CEO da Broad Factor, que é uma fintech que está revolucionando o mercado de acesso a crédito para pessoa jurídica, para empresários. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí de você, de onde você vem, como que surgiu essa ideia de montar essa fintech. Ok. Oi, Álvaro, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você, batendo esse papo, podendo levar um pouco das nossas opções aí para a futura clientela, né? E vou falar um pouquinho da Broad Factor. A Broad Factor nasceu aí já faz alguns anos e desde 2016 a gente vem trabalhando nessa linha de crédito para PJ. Nós somos uma fintech que nasceu com o objetivo de democratizar o crédito, de poder levar uma opção de crédito, de financiamento para pequenos empresários, para médios empresários. A gente se baseia muito em tecnologia para fazer isso, para poder reduzir custos, dar mais agilidade, mas sem nunca perder aquele caráter humano do atendimento. Sim. Uma humanização. Na Broad Factor, você não fala com máquinas, você fala com pessoas que estão lá do outro lado para te ajudar a obter as melhores opções de crédito. Esse é um grande diferencial, porque até os bancos, grandes bancos, né, hoje é tudo no automático. Tudo. Para conseguir um crédito, eu que sou empresário, né, estou nesse mercado aí de licitações públicas há 20 anos, para conseguir hoje uma linha de crédito eu tenho que conversar, é tudo automatizado, não tem mais aquele gerente que eu posso ir lá visitar. Fala, não, hoje o atendimento é todo virtual, é todo no WhatsApp. Então, com certeza a Broad Factor aí tem um futuro brilhante, eu acompanho de perto, sou usuário aí da Broad Factor. E eu separei algumas perguntas, Ricardo. Vou aproveitar sua presença aqui. Agradeço vocês estarem oferecendo essa temporada aqui do nosso podcast. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu acredito que sejam perguntas comuns a você também que está assistindo. Tá preparado? Posso perguntar qualquer coisa? Pode perguntar. Vamos tentar ajudar o povo aí. A ideia é essa. Tá certo. Então, vamos lá. Ricardo, nós que somos empresários, quando nós decidimos empreender, geralmente nós estamos com um sonho. Queremos buscar um sonho, afinal de contas, quem não tem um sonho? Todo mundo tem sonho. Então, o empresário, o empreendedor, quando ele decide montar a empresa, ele fala assim, vou buscar o meu sonho. E ele sabe que o sonho dele não é alcançável em uma CLT, porque ele vai ter ali um salário fixo, ele não consegue crescer. Já no empreendedorismo, quando você monta uma PJ, uma empresa, né, você já consegue visualizar que o seu sonho é alcançável. Só que ninguém ensina para o empresário como que ele faz para alavancar, para crescer um negócio. E nós que somos empresários, né, nós sabemos que o que faz um negócio crescer é o acesso a crédito. Só que ninguém nos ensina. Por isso que eu separei algumas perguntas. E eu quero começar fazendo aquela grande pergunta. Quais são as principais vantagens de você antecipar um recebível em comparação a outras formas de financiamento? Porque quando eu falo assim, vou crescer um negócio, vou pegar um empréstimo. Mas existe empréstimo e existe antecipação de recebível. Qual que é a diferença disso para quem não conhece? Pô, legal, excelente pergunta, tá? Eu acho que você contextualizou muito bem. Quando a gente vai começar um negócio, a gente não conhece muitas linhas de crédito e tal. Normalmente, a gente sabe muito fazer o nosso trabalho. Se eu sou um marceneiro, eu faço móveis maravilhosos. Mas administrar a empresa, obter crédito, manter um fluxo de caixa positivo é uma etapa bem difícil. E aí, a gente tem algumas opções, como você bem colocou. Quando eu pego um empréstimo, eu estou assumindo uma dívida no nome da empresa. Isso vai ser pago ao longo do tempo, né? Mas eu tenho que me planejar e vou carregar durante um tempo essa dívida. Quando eu antecipo um recebível, num primeiro momento, eu não devo nada, eu não assumi nenhuma dívida. Eu tinha um dinheiro a receber que eu trouxe para o presente, tá? Se o meu cliente não pagar, aí eu passo a assumir aquele problema. Mas quando eu antecipo,
eu não assumi nenhuma dívida. Então, isso permite que você ainda tenha crédito em outras instituições para usar. Você não carrega o peso de ter uma dívida nas costas. Entendi. Então, vamos lá. O que é um recebível? Para quem não sabe, o que é um recebível? Ok. Dá um exemplo assim, na marcenaria, né? O que seria um recebível? Na marcenaria, vamos dizer que eu fiz lá a cozinha da minha casa em 10 parcelas, né? 30 dias, 60 e assim por diante. Um recebível é aquele valor que o marceneiro tem a receber. Né? Entendi. Então é um crédito, ele já prestou o serviço, ele já entregou ou ele já vendeu o produto e ele tem um valor a receber. Esse valor é o recebível. Então ele pode ser entendido ali como uma fatura, um boleto. Entendi. Simplificadamente um boleto. É por isso que ele não é um empréstimo, né? Ele já tem para receber, a venda está feita. A venda está Ele feita. só antecipa, né, aquele dinheiro que vai vir no futuro. Isso mesmo. E com isso ele consegue girar o negócio dele, fazer novos negócios. Isso dá uma agilidade para o negócio. Isso melhora o fluxo de caixa dele. Posso até te dar um exemplo, se você me permite. Sim. Vamos dizer que eu vendo computadores, notebooks. Eu vendi um computador de R$3.000 em 3 parcelas de R$1.000. Enquanto eu não terminar de receber pelo menos a segunda, dificilmente eu vou conseguir comprar outro computador para vender. Sim. Então eu teria que vender um computador a cada 3 meses só. Vai ficar difícil. Entendi. Então o que eu faço? Vendo pelos 3.000, vou até uma empresa de fomento como a Broad Factor, por exemplo, antecipo aqueles R$3.000. É lógico que a empresa vai te dar R$2.900, por exemplo, à vista, mas isso já permite que você compre outro computador e venda para outro cliente. Então isso dá muita agilidade para o seu negócio. Entendi. Quando você pega o empréstimo, você paga os juros. Quando você antecipa o recebível, parte daquele recebível fica com quem está antecipando. Não é juros. O Sim. que você vai pagar é um deságio. Deságio. Que a gente chama. Entendi. Diferente dos juros. Muito legal isso aí. Ricardo, pequenos empresários geralmente têm medo da burocracia. Fala assim, eu tenho medo de... Geralmente eles já trazem esse medo, né? Essa crença limitante da pessoa física. Né? Ele foi ensinado, catequizado em casa, olha, pegar empréstimo é ruim, dever banco é ruim, né? Pegar empréstimo é ruim. Só que quando você assume um negócio, né? Você monta uma PJ, o que vai alavancar o seu crescimento é justamente o crédito, é o dinheiro. E o empresário que não tem um grande capital de giro, não tem um dinheiro, ele precisa de alguma forma de se alavancar. Como esses pequenos empresários que têm medo da burocracia, como que eles podem fazer para se prepararem para o crédito? Como que eles vencem esse receio de antecipar um recebível ou de pegar um empréstimo? Álvaro, assim, na Broad Factor, a gente não gosta de burocracia. A gente não gosta de juntar papel. Nós não gostamos de ficar pedindo um monte de documentos, mas existe um mínimo necessário e a gente trabalha em cima desse mínimo necessário. Tá? O que é isso? Nós vamos precisar apenas do contrato social da empresa, que é um documento básico padrão, de nascimento da empresa, o CPF e RG dos sócios, né, que a CNH sozinha já traz os dois, Sim. Tá? E um comprovante de endereço. Eu preciso saber onde achar a pessoa se eu precisar. E também por algumas exigências legais. Só tem mais um documento fora esses 3, que é a declaração de faturamento. Eu preciso saber, pelo menos projetada, né? Pelo menos aquilo que você espera realizar de faturamento ao longo dos próximos meses. Se a sua empresa já está de pé, já está funcionando, você tem lá o registro do que você vendeu nos últimos 12 meses. É esse registro que eu preciso para poder começar a trabalhar com você e te ajudar a obter dinheiro. Esse registro, ele tem que ser comprovado com notas fiscais ou é o contador que faz esse documento? O próprio contador faz esse documento assim, num piscar de olhos. Assina, manda para a gente e está feito. Tudo digital. Pode bater uma foto do documento e mandar. Então é importante o empresário se preocupar com a informalidade, porque tem muito empresário que vende sem nota, né, que recebe ali no Pix direto. Isso prejudica o acesso a crédito, a informalidade? A informalidade prejudica um pouco porque a gente não consegue quantificar ela, né? Então, vamos dizer, a sua empresa poderia ter R$100 mil de limite de crédito, porque ela vende mais do que isso.
mas você só consegue comprovar na formalidade 50 mil, então eu não consigo te dar 100, porque eu não sei se você vai ter aquilo ou não, entendeu? Então a gente pede assim que haja essa pequena formalização, que é a informação que vem do contador. Ele tem os seus dados ali, ele vai prestar uma informação fidedigna, é o que importa para nós. E tem alguma forma de comprovar que é uma empresa saudável, que ela gira? Existe algum tipo de, sei lá, histórico bancário, né, que ele possa comprovar que ele é saudável e conseguir acesso ao crédito, antecipar um recebível? Existe sim, existem diversas maneiras e a gente ajuda vocês a escolher a melhor maneira para cada situação, tá? Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos. Quando você abre uma conta no Broad Factor Pay, que é o nosso braço bancário, né, da empresa, nós conseguimos por ali, você levando a sua movimentação bancária para lá, a cada 90 dias analisar através de um robô automático que analisa essa movimentação e começa a propor linhas de crédito compatíveis com aquele valor. Então depois que você tem a conta no Broad Factor Pay, você nem se preocupe em me mandar mais a sua movimentação. Caso você ainda não tenha aberto sua conta lá, você pode me mandar o extrato do Simples, por exemplo, como a gente falou aqui, a declaração de faturamento mandada, né, assinada pelo contador, projeções, né, contratos que você tenha fechado de fornecimento com clientes, mesmo que sejam contratos que ainda estão a performar, né, mas isso permite que a gente possa fazer uma avaliação mais concreta, mais correta daquilo que a gente consegue te conceder. Muito interessante. Então, o Broad Factor Pay dá para ser utilizada como um banco normal, do dia a dia. Um banco normal, paga a conta, recebe dinheiro, faz TED, faz PIX, tudo. E a importância de manter um relacionamento bancário é justamente mostrar para o banco, né, que existe ali um fluxo financeiro, que ele pode até mesmo antecipar um recebível de forma segura, porque ele já sabe que existe uma saúde financeira na empresa, né? Exatamente. O relacionamento comercial, né, eu costumo dizer que é como um namoro, né? A gente começa conhecendo a pessoa, se aproximando, se tornando cada vez mais íntimo, né? O relacionamento comercial é a mesma coisa, né? Nós começamos a fazer negócio há algum tempo já, nós dois, né? Sim. E isso vem avançando ao longo dos últimos anos aí. E tem sido muito bom para nós. A mesma coisa a gente quer fazer com os clientes que usam os nossos serviços. Por isso que eu insisto, traz esse tratamento bem humanizado. E até porque uma fintech, o negócio dela é o dinheiro, é viabilizar dinheiro e viabilizar crédito. Sim. Então ela tem todo o interesse de emprestar o dinheiro, de antecipar o recebível. Só que para isso a outra parte tem que fazer o dever de casa também. Sim. Né? E já como que funciona esse processo de análise de crédito? É tudo automatizado? Existe uma negativa? Depois de uma negativa é possível trabalhar melhor, trazer garantias? Existe alguma coisa que pode ser feita? Com certeza. O processo de análise de crédito, ele inicia olhando para quem é o seu cliente. No caso da antecipação de recebíveis, eu quero olhar quem é o seu cliente, o cara que vai pagar o boleto da venda que você fez. Sim. Tá? Se esse cara tem um perfil bom, tá? Pô, metade do caminho está andado. Depois disso, essa primeira análise, ela é um pouco automática. Ela é feita a partir de notas fiscais que você me manda. 5 a 10 notas que você me mande, eu já consigo ter uma base. A partir daí, entram os analistas humanos, né? Então, a primeira peneira automática, depois entram analistas humanos. Sim. Esse pessoal vai olhar, então, para a sua empresa, como é que ela está evoluindo, como é que ela está, né, se portando aí no último ano, principalmente, e vai, então, tentar identificar qual o seu problema, qual a sua necessidade e como a gente pode te ajudar. Não é simplesmente uma concessão de dinheiro. Entendi. Eu não quero te dar um dinheiro para você usar, trocar de carro, fazer outras coisas. Esse é o dinheiro que você vai ganhar com o dinheiro que eu colocar na sua empresa. Entendi. Esse é o objetivo. Porque eu não quero que você me deva nada. Eu quero que a sua empresa prospere e cresça. E com esse recurso é que você, então, retorna a minha parte. A sua parte você vai gastar como você quiser. Excelente. Mas isso é depois que a sua empresa virou. Muito bom. E qual que é uma margem de lucro, assim, que tu acha que é saudável para quem vai antecipar um recebível, no caso, sei lá, de 60 dias?
30, 60 dias. Você diz assim, quanto ele deveria acrescentar de custo financeiro? Para ter uma segurança. Para ele ter uma segurança, assim, ó. Antes dos impostos incidirem, né? Porque vão incidir, Sim. pelo menos 50%. Antes dos impostos. Após os impostos, com 20%, né? Se você pensar ali que você vai gastar na faixa de 2 a 3 ao mês, ainda te sobra uma boa margem. 20%, muito bom. Isso. Excelente. Ricardo, você já está habituado a fazer análises, conversar com empresários há muitos anos. Quais são os erros mais comuns que os pequenos empresários cometem ao tentar acessar crédito? E como que eles fazem para evitar esses erros? Tá, Álvaro, essa é a pergunta de $1 milhão. Mas vamos lá. O primeiro erro que eu acho mais comum é misturar as contas. Então, o cara paga contas da pessoa física na jurídica, da jurídica na física, e aí vira uma bagunça. É muito difícil administrar isso. Ninguém consegue. Ricardo, tem gente que fala assim, eu não pago conta, eu só uso o cartão de crédito de um no outro. Mas não é a mesma coisa. Exatamente. Pagou no dia do vencimento da fatura, vai cair onde for usado. Então, a gente sempre tenta orientar para separar, tá? Segundo passo, registrar todas as entradas e saídas. Ou seja, você tem um pequeno, pode ser muito simples, controle financeiro. Às vezes é no papel, às vezes não é nem numa planilha. Mas se eu sei quanto entrou a cada dia e quanto saiu a cada dia, e consigo aí o cara começa ali marcando o que ele vai ter que pagar daqui uma semana e o que ele vai ter que receber daqui uma semana. Venceu a primeira semana, estica isso para um mês. As receitas e despesas previsíveis. Conseguiu fazer em um mês? Tenta fazer para 3. E aí isso tudo é o que vai melhorando. É o que vai eliminando os erros. Entendeu? Você me perguntou quais os erros cometidos. Eu diria que o primeiro é misturar as contas e o segundo é não fazer esse trabalho de casa. Registro e projeção. Isso simplifica a vida, facilita, tira uma dor de cabeça do empresário. A gente vê um empresário que chega de manhã na empresa e pergunta para o auxiliar do financeiro dele o seguinte: o que nós temos para pagar hoje? Nossa. E o que nós temos para receber hoje? É assim. Esse é um grande erro. Ele pode fazer essa checagem, mas ele tem que ter um registro um pouco à frente. Quanto maior o horizonte, né? Quanto maior o prazo que ele conseguir planejar à frente, menos dor de cabeça, mais suave a navegação dessa empresa, né? E mais tranquila vai ser a vida do cara. Previsibilidade, né, Ricardo? Previsibilidade, é a palavra-chave. Entendi. Mas para o pequeno que está começando, o microempresário, ele pode fazer isso no Excel mesmo. Não precisa ser nenhuma planilha, Não, no Excel, contratar um TOTS da vida, nada. Simples. Muitas vezes, eu digo, num papel até. Se ele não tiver condições ou familiaridade com o computador, no papel. É uma coluna, entrada, saída e saldo. E os dias. Sim. Uma planilha muito simples. A gente tem modelos de planilha, a gente envia para os nossos clientes mais complexas, mais simples, para cada fase do desenvolvimento dele. Tudo isso a gente fornece. Entendi. Eu acho isso muito legal porque quando você planeja, você tem uma visão clara dos próximos meses, dos próximos anos, você consegue projetar os seus sonhos, os seus objetivos, Exatamente. Que é o que fez você abrir empresa, né? E direcionar a sua empresa para o crescimento. Exatamente. Porque senão você vai viver uma empresa que fica só apagando incêndio, muitas vezes não recebe nenhum prolabore, recebe o que sobra, tira do caixa ali e começa a pegar empréstimo para pagar dívida, porque não consegue saber quanto precisa faturar. Isso. Então essa organização eu acho que é o básico, né, para quem vai pegar o empréstimo ou antecipar recebível. É o básico, exatamente. Muito interessante. Ricardo, existem limites mínimos ou máximos de valores para antecipação de recebível lá na Broad Factor? Olha, não existe um limite mínimo ou máximo, assim, uma parede que você não passa por ela, né? Mas assim, se você tem vendas ali, mesmo pequenas, né? R$500, R$300, você pode antecipar. Vai ser, assim, um pouco menos favorável, né? Porque são valores pequenos, e valores muito altos também vão exigir um pouco mais de documentação, de análise.
O que são valores muito altos? Eu imagino que seja a sua próxima pergunta, né? Eu estou falando ali algo que não seja compatível com o seu faturamento. Entendi. Então, se você fatura 50 mil reais por mês, por exemplo, dificilmente você vai ultrapassar 30 ou 40 mil no mês de antecipações, no total das suas antecipações. Agora, se você fatura lá 300 mil, 500 mil reais por mês, você vai ter um limite de crédito bem mais alto, né? Então você vai conseguir antecipar ali 200, 300, 400 mil. Tudo é muito analisado, tudo é muito pensado para que haja segurança e para que não comprometa a empresa que está antecipando seus recebíveis. O objetivo da Broad Factor é fazer negócios recorrentes, em volumes cada vez maior com cada uma das empresas, mas na medida em que ela enxerga, que nós enxergamos também, o crescimento dessa empresa. Ninguém aqui quer matar a empresa atrás de lucro. Nós queremos que essas empresas cumpram, inclusive, o seu papel social, Sim. de gerar novos empregos, de fazer a economia como um todo crescer, de levar o empresário à prosperidade. Esse é o nosso objetivo. Que legal. Ô, Ricardo, só para ver se eu entendo um pouquinho de como funciona um banco. O banco não empresta o dinheiro dele. Ele sempre empresta dinheiro de outros, né? Essa é a função do banco. Ele pega as aplicações que as pessoas fazem no banco, nos fundos, e aí ele gerencia o risco de emprestar para quem solicita. Esse é o negócio bancário. É mais ou menos assim? O negócio bancário é mais ou menos assim. E a Broad Factor, como que funciona a fintech? Né? No caso da Broad Factor, não é um banco. Né? Como que funciona? Da onde que vocês tiram o dinheiro que vocês antecipam o recebível? Nós temos uma fonte de financiadores pelo Brasil inteiro. Então, são fundos de investimento em direitos creditórios, chamados FDICs, né? Securitizadoras, que é um tipo de empresa também especializada na compra de créditos, factorings, né, que são também empresas que compram créditos, pequena diferença em relação às securitizadoras. Sim. Empresas simples de crédito, que são ESCs, né, uma modalidade aí mais ou menos recente, deve ter aí, tem menos de 10 anos que a ESC existe, né, tem crescido aí nos últimos anos. Então, são empresas especializadas, né, na aquisição desses recebíveis e que, através da Broad Factor Pay, tem acesso a esses recebíveis, né, e oferecem recursos para os empresários, então, poderem progredir e crescer. Entendi. Então a Broad Factor ela é um filtro de grandes oportunidades para oferecer para os FDICs que estão ali querendo emprestar. Eu costumo dizer que a Broad Factor é como se fosse o mercado livre do dinheiro, né? Então lá você tem, ou a Amazon, ou qualquer uma dessas, você tem empresas que estão vendendo para outras empresas ou para pessoas físicas através de uma plataforma. É isso que nós fazemos aqui. Só que a diferença, eu volto a insistir, é que a gente humaniza tudo isso. A gente senta com o empresário, entende a situação dele, negocia, ajuda, propõe. Esse é o nosso trabalho. O Ricardo, os FDICs, eles têm diferentes perfis. Tem FDICs que são mais propensos ao risco, tem FDICs que são mais conservadores. Existe a possibilidade de uma empresa que esteja, talvez no início, que não tenha tanto histórico, ou mesmo que esteja negativado, um dos sócios esteja negativado, conseguir acessar crédito via um FDIC que está um pouco mais propenso ao risco? Existe. Vão ter alguns requisitos que são até do regulatório, da própria CVM, né? Mas existe sim essa possibilidade. Existem, inclusive a gente tem uma modalidade de operação chamada operação garantida, né? Muito bom. Nós criamos um fundo próprio, garantidor, né? Que caso haja uma inadimplência muito grande, isso é para clientes bastante especiais, que vão gerando um histórico bastante positivo com a gente, né? Mas caso ele tenha algum problema, né? Porque a gente está sujeito a ter imprevistos na vida, né? Sim. As pessoas e as empresas, né? Caso isso aconteça, existe um fundo garantidor que vai dar um respiro, vai dar um prazo, vai dar taxas bem competitivas
para ele liquidar pendências que ele eventualmente possa ter num prazo um pouco mais longo, de uma forma mais harmonizada um pouquinho. Gostei desses clientes especiais. Qual que é o primeiro passo para se tornar um cliente especial? Abra uma conta no Broadfactor Pay. E aí é importante abrir a conta e ir movimentando, né? Gerando relacionamento. Pode começar com operações pequenas ou um pouco maiores e isso ir crescendo ao longo do tempo. A gente sempre vai estar olhando como a gente olha para um filho em crescimento. A ideia nossa é cuidar, ajudar a cuidar das empresas para que elas possam se desenvolver e continuar trabalhando com a gente, que é o objetivo de todo mundo. E abrir essa conta não é nada burocrático, né? Rápido, aquele processo que você falou anteriormente, né? Isso, é muito rápido, é o mesmo processo. São 4 documentos básicos, né? Você vai enviar para a gente, vai retornar um contratinho para ser assinado eletronicamente, então é muito simples. Sim. No máximo 2 dias sua conta está aberta. Tem que pagar para abrir essa conta? Você vai pagar uma tarifa de ativação de R$50, né, no momento da abertura. Você só decide isso no momento da abertura. Tá. E aí depois vai pagando essa taxa mensal? Tem uma tarifa mensal de tarifa de banco normal, né? Manutenção da conta, ela traz um pequeno pacote de serviços ali, né? Mas é uma tarifa normal de manutenção da conta. Então, para quem está começando, o ideal é já abrir uma conta no Broadfactor Pay, já vai pagando ali aquela taxinha, ainda que não vá utilizar de imediato, mas para construir um relacionamento. Isso. Porque no médio prazo, talvez depois de 3, 4 meses, ele já começa a ser visto com outros olhos. E é ali que vem o lucro. Acaba usando. Todo mundo que abre uma conta acaba usando. Você vai ter um boleto ou outro para pagar, né? Você vai ter que receber alguma coisa, essa conta vai ser usada para isso. Então tem ali uma série de serviços, né, que você acaba utilizando, é inevitável. A conta tem um aplicativo para celular, ela pode ser usada no computador, no celular, Pix no também? tablet. Faz Pix, recebe Pix, gera QR Code, todas as funcionalidades. Banco no completo. A única coisa que a gente não tem é receber a aplicação. Se você quiser aplicar dinheiro lá, a gente não aceita o seu dinheiro. A gente já tem as fontes definidas de financiamento. Então a gente não capta a chamada poupança pública. Entendi. A gente trabalha com financiamentos, fontes de financiamento já negociadas pela própria Broadfactor. Muito bom. Ricardo, uma pergunta antes de fazer essa daqui. Você fala hoje do atendimento humanizado. Vocês têm no horizonte alguma previsão de substituir esse atendimento humanizado pela inteligência artificial? Hoje é tudo inteligência artificial, né? Ou vocês querem manter essa identidade de vocês de estar sempre próximo, sempre humanizado? Eu acho que a tecnologia ela veio para completar o trabalho humano. Eu acho que ela dificilmente, né, a não ser para algumas atividades específicas, ela substitui totalmente o trabalho humano. Eu falo isso com um pouquinho de conhecimento. Eu tenho um doutorado em inteligência artificial, né? Foi feito há muitos anos atrás, a tecnologia era um pouquinho diferente, mas eu já estudo isso há 30 anos. Né? Isso não é uma coisa que surgiu agora. Né? Já na década de 90, academicamente, a gente já estudava, já desenvolvia soluções usando técnicas de IA. Então eu entendo que o DNA da Broadfactor é tecnologia, mas uma tecnologia associada ao elemento humano na prestação do serviço. Muito legal. Ô Ricardo, e para quem quiser abrir uma conta no Broadfactor Pay, faz o quê? Vai no Google, tem um endereço, como é que é isso? Tem um endereço, tem um site, você pode acessar o site da Broadfactor, www.broadfactor.com, né? Lá você vai, inclusive, encontrar os números de WhatsApp, se você quiser abrir pelo WhatsApp, é possível, tá? Faça o contato por lá, por e-mail, por telefone, todos os canais de contato estão no site, né? Ou bota só Broadfactor lá que você já chega no site do mesmo jeito. Tá? Dá um Google lá, chega no site. A partir dali também, existe uma chamada landing page, né? Se você quiser fazer um pré-cadastro, deixar seu contato para que nós te procuremos também, é possível. Tá? Das formas mais tradicionais é possível. Muito legal. Ricardo, seguinte, quando que é o momento certo para uma empresa buscar antecipação de recebível ao invés de outras opções de financiamento? Bom,
vai depender um pouquinho do seu objetivo, né? A antecipação de recebíveis, ela é uma ferramenta muito legal para curto prazo, tá? Então, se você tem, né, coisas a receber, se você tem valores a receber de vendas que você fez, você já está elegível, digamos assim. Mas eu não vou antecipar recebíveis, por exemplo, para comprar um prédio, né? Ou investir na compra de uma máquina. Aí é melhor um outro financiamento. No entanto, para ajustar o seu fluxo de caixa, depois que você comprou a máquina, na véspera do vencimento da parcela de financiamento, aí a antecipação de recebíveis é um ótimo momento. Vamos dizer que você tenha lá que pagar uma parcela de 15 mil reais. E hoje, no caso da empresa, eu estou com 10 mil reais. Eu vou buscar 5 mil ou 6 mil, né? Sempre um pouquinho a mais do que eu tenho para receber no futuro. Tá? Trago esse título, né? Esse recebível para a Broad Factor e a gente vai te antecipar os 5 mil em troca daquele recebível. Então você pegou uma quantidade que te serve para aquele momento, paga a prestação da compra da máquina que foi financiada e resolve o seu problema. Entendi. Esse é o melhor momento. É sempre um momento, um dia, 2 dias antes do momento que o empresário vai precisar pagar uma conta um pouco maior. Essa é a ideia da antecipação de recebíveis. Ou, por exemplo, você fez um pagamento, está lá 3, 4, 5 mil reais negativo no cheque especial. Pô, juros de cheque especial você vai pagar 8, 10, 15%. Né? Você vai antecipar um recebível a 2, 2,5, 4, se a tua condição de crédito for muito ruim. De 1/3 a metade do custo de um cheque especial. Isso é excelente. Então é nesse momento em que você usa. E acaba que esse deságio, você coloca ele dentro da sua margem de lucro. Exatamente. Então, você consegue quantificar isso. Imagina que, né, eu estou vendendo um produto cujo custo mais o que eu tenho que ganhar de preço levou ele lá a 5 mil reais, por exemplo. E eu vendi ele em 5 vezes. Né? Eu vou colocar como preço, ao invés de 5 mil, 5.500, né? Para vender em 5 vezes. Se o cliente falar assim, eu quero pagar à vista, eu dou o desconto de 500 reais. Ele vai me pagar à vista, eu não preciso nem antecipar. Mas caso ele não queira, porque hoje é difícil pagar tudo à vista, né? Caso ele não queira, você já colocou aqueles 500 reais do desconto ali no preço. Então, ele não vai atrapalhar a sua estrutura de custos, de formação, de preço, de tudo isso. Ele vai viabilizar que você venda mais. É muito difícil uma pessoa ter, para comprar um produto hoje, 5 mil reais no bolso, pagar à vista, mas é muito mais fácil ela pagar 5 parcelas de 1.100 reais para dar os 5.500. Essa é a ideia. Então, você consegue dar mais opções para os seus clientes, né, para você vender para os seus clientes. Muito bom. E quais são os setores ou tipos de negócio que mais se beneficiam dessa antecipação de recebível? Tem algum que eu vou te dizer mais? Que todos. Todos. Né? Nós temos exemplos de grandes empresas, muitas vezes, que em determinados momentos antecipam para equilibrar esse fluxo de caixa, esse dia a dia, né? Nós somos bastante especializados em antecipar recebíveis de vendas para outras empresas e para governos, nas esferas federal, estadual e municipal. Cada um tem lá algumas peculiaridades, algumas diferenças, mas a nossa especialização é aí. A gente é um pouco mais limitado no atendimento a quem vende para pessoa física. Né? Não é nosso foco ainda esse. Pode ser que um dia a gente, né, inclua a venda para pessoa física. Mas hoje a Broad Factor está trabalhando com quem vende para outras empresas
ou para governos nas 3 esferas. É isso que me interessa. Você começou a falar do assunto que eu gosto, que é vendas para governo. Então quer dizer que a Broad Factor também antecipa recebível para quem participa de licitação pública. Sim, como um sem modelo dúvida. de negócio normal, como qualquer outro. Eu acho que até a gente está privilegiando um pouco mais mesmo? essas vendas, porque a gente tem visto aí um movimento, inclusive, assim, sem nenhum viés político, mas dos governos de todos os partidos aí, tentando fomentar um pouco mais essa atividade, né? Então, de 2020 para cá, foi criado o Antecipagov, né? Que é uma modalidade de antecipação de contratos para o governo federal. E esse modelo que foi criado lá em 2020 e vem se desenvolvendo, nos últimos anos aí deu uma aceleradinha. Tu pode explicar um pouquinho em detalhe o que é esse Antecipagov, quem que pode usar? Então, esse modelo ele foi se desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. Ele hoje trata de vendas para o governo federal e vai ser, assim, expandido, compartilhado né? com os governos estaduais e municipais aí a partir do próximo ano. Nossa. Ele funciona de uma forma muito simples, na verdade. Você solicita o crédito através do portal Comprasnet, que é do próprio governo federal, né? Uma vez que você tenha contratos ativos de fornecimento para o governo federal. Bom, mediante essa solicitação, ela é analisada primeiro pelo próprio órgão que te contratou, e se ele liberar, se tiver tudo ok, né? Essa operação vem para nós somos a primeira plataforma no Brasil credenciada a operar esses contratos, e hoje somos o maior operador dessa modalidade. Esses contratos chegam para nós, né? Junto com alguns contatos do órgão e do próprio empresário, e aí a gente entra em contato com um empresário e vai instruindo ele nesse processo. É um contato novamente humano. Todo, né? Apoio. Isso, exatamente. Aí existe um limite mínimo. Tá? Aí o mínimo é R$40 mil, né? E o máximo aí não tem limite, né? Então podem ser feitas operações 20, 30, 50, 80 milhões. Vai depender um pouco, né, da característica do contrato, da condição de crédito da empresa, quantos anos ela fornece para o governo e tudo isso. Normalmente, as empresas começam ali na faixa de 50 a 500 mil, né, de antecipações desses contratos, e à medida que o relacionamento vai avançando, esses valores tendem a subir um pouco também. Porque, veja, Álvaro, quando você vende para governo, você tem que cumprir um conjunto de exigências que você sabe melhor que eu, que não é tão simples assim. E custa um pouco. Então, quando você tem um dinheiro já na mão para trabalhar, para te ajudar ali, tirar aquela pressão de cima de você que, né, para entregar, para resolver, o negócio fica muito mais tranquilo, muito melhor. Então, a ideia do Antecipagov é permitir isso, é dar fôlego mesmo para o fornecedor poder fornecer da maneira mais adequada possível. Perfeito. Então, quem vende para o governo, ele tem a possibilidade de antecipar o recebível via Antecipagov. E o Antecipagov nada mais é do que o governo falando, olha, bancos, olha, FDICs, existe um contrato comigo, governo, e eu garanto que eu vou pagar. Então pode usar esse contrato, esse empenho como garantia. Ao invés de pegar o carro dele, a casa, usa o meu contrato, porque eu sou o governo. É mais ou menos essa linha, né? É essa linha. No caso do Antecipagov, nós estamos falando principalmente de contratos. Sim. Mas existem outras modalidades que vão trabalhar com desempenhos. É isso que eu ia perguntar. Se ele não conseguir via Antecipagov, tem alguma alternativa que ele possa recorrer? Tem. Existem 2 alternativas bastante viáveis para ele. Para alguns clientes, que eu já mencionei aqui, aqueles clientes especiais, né, que vão alcançando essa... Conquistando, né? Conquistando, exatamente, essa classe A, tá? A gente tem a operação garantida. O nosso fundo garantidor que vai apresentar o cliente para os FDICs que compram aquele recebível e nós vamos ver assim, olha, se ele não pagar, eu pago. Aí depois ele vai resolver comigo, tá? Mas se ele não pagar, eu não pago. Bom, existe uma outra opção
que são empenhos de produtos já entregues ou serviços já entregues, onde há um ateste, né, um documento que o próprio governo fornece de que aquele fornecimento foi concluído e de maneira adequada. Então ele já está ali, como é um empenho, né, já está previsto um orçamento para pagar aquilo lá. Então, nessa situação também a gente consegue antecipar esses Excelente, recebíveis. Ricardo. Excelente. Deixa eu só explicar melhor, para ver se eu estou certo aqui. Então, quem vende para o governo tem um privilégio, porque ele pode usar o Antecipa-Gov, antecipar recebível. Ele pode usar o fundo garantido, o fundo garantidores? Pode usar Operação- o fundo garantidor, operação- que é a operação garantida. Operação garantida, que é uma segunda modalidade. Isso. Mas vamos supor que ele até tenha o capital de giro. Ele é aquele profissional que participa de muita licitação, ganha muitas. Ele usa o capital de giro para girar o primeiro contrato que chega. Certo. Foi lá, comprou um produto, entregou, já está tudo certo, recebeu o ateste do órgão, está só naquele prazo de recebimento. Mas naquele dia chegou um novo empenho para ele. Pois Aí é. ele pode procurar Bill de Facto e antecipar esse recebível também. Pode. Desde que ele tenha entregue o produto e o documento de comprovação disso, ele pode já comprar novos, Nossa. já vender e atender a próxima licitação. E a hora que ele entregar essa próxima licitação, nós vamos pegar esse documento de novo e essa nota fiscal e vamos antecipar de novo. Então, o que eu quero é ajudar esse empresário a girar mais vezes o Sim. estoque dele. Mas quem vende para o governo geralmente recebe com prazo, 30 dias, aí tem o prazo de compra, entrega, recebimento. Como que ele faz com essa questão do prazo lá na hora que ele antecipa um recebível? Na nossa experiência, né, nós vamos analisar um pouquinho qual o órgão, o histórico de pagamentos daquele órgão Sim. também, né, para entender os prazos. Esses prazos, eles podem sofrer ajustes ao longo do período da antecipação. Vou te dar um exemplo bem característico. Vamos dizer que você fez uma operação comigo, né, que teoricamente estava prevista para ser paga amanhã, tá? Mas você entrou em contato com o órgão para entender se aquele pagamento realmente ocorreria amanhã e o órgão falou para você assim, olha, amanhã não vou pagar, eu vou pagar na próxima sexta-feira, na semana que vem. Pô, se você vem até mim e fala assim, amanhã ele não vai pagar, ele vai pagar na próxima sexta-feira. Se for até um dia antes do vencimento, eu vou prorrogar aquele título até a próxima sexta-feira, como ele prometeu para você. Vou te cobrar só a antecipação daquele período, aquela uma semana, Sim. e vou esperar até a próxima semana. Há uma taxa muito mais baixa do que se deixar atrasar. Entendi. Entendeu? Então nós vamos combinar uma data. Se até um dia antes você souber que aquela data não é possível, você tem direito a uma prorrogação de até 30 dias. Tá? Para te dar um pouquinho mais de fôlego ali e tal. Há um custo bastante reduzido dessa prorrogação. Mas no caso, se eu já sei que eu vou precisar do dinheiro por 60 dias, eu já posso começar o processo pedindo 60 dias para pagar? Pode. Aí até melhor. Começa já Tá? com 60 dias. E se acontecer uma eventualidade, dá uma prorrogada. Quanto maior a previsibilidade, melhor. É melhor você... Pô, se você está incerto, tá? Ele fala assim, eu te pago entre 30 e 45 dias. Pô, vamos jogar lá nos 45. Entendeu? Porque a taxa é sempre menor do que os juros. O deságio é sempre muito menor do que os juros. Então a gente opta pela opção de menor custo para o cliente. Entendi. E tu acha que é uma boa prática? Vamos supor que o órgão pague até antes do prazo previsto. É uma boa prática ele já ir lá e quitar a antecipação dele ou não? Sem dúvida. Que ele já ganha um crédito, ele né? já libera os limites de crédito E já pega de dele, novo. já pode fazer outra, já vai resolvendo a vida dele. Existem situações em que ele pode ter um desconto nesse pagamento. Existem situações que não dá, tá? Por questões aí técnicas, tá? Não é uma questão de ganho nem nada, são questões técnicas mesmo. Outras é possível, mas ele sempre deve, no momento em que ele recebeu e ele tem uma conta para pagar, já liquidar ela. Isso eleva, inclusive, o score dele, né? A nota dele vai ficando cada vez melhor. Vai ganhar as estrelinhas ali. Aproxima ele daquela condição especial garantida. Nossa, entendeu? é muito bom.
Ô, Ricardo, é o seguinte, hoje vocês trabalham com empresa que está no mercado tradicional, lojistas, lojas que vendem no varejo, antecipa recebível, né? Normal, não é isso? Nós trabalhamos com empresas de diversos segmentos, que vendam para outras empresas, entendi. Eu vou te dar assim, exemplos Entendi. que a gente pensa pouco. Transportadora é um usuário frequente desse tipo de serviço. Nossa, tá? transportadora. Operadores logísticos em geral, quem faz armazenagem de cargas, assim, Entendi. pequenas confecções, empresas de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, é um leque imenso. Eu acho que o que a gente não atende, por exemplo, são importadoras, né? Que vão fazer operações em outras moedas. Mas quem trabalha com o real, o B2B ali, né? No B2B, pode antecipar normalmente. Tá, beleza. Se o ideal é antecipar quem opera no B2B, e se eu vejo o governo como uma empresa, e não deixa de ser porque eles têm CNPJ, né? Então, o mercado, um microempresário que esteja querendo crescer o negócio, é muito mais vantajoso ele crescer no mercado de vendas para o governo. Porque ele vai montar um tradicional, ele tem que investir com time, marketing, ele tem que colocar um estoque para poder conseguir vender para outra empresa. Já no governo, inclusive o licitante extremo, que é o maior treinamento que ensina tudo isso, a estratégia para você alavancar. Então, quem está querendo crescer o seu negócio, a sua empresa, o ideal é que ele olhe para o mercado de vendas para o governo, trabalhe de forma estratégica e consiga, porque lá não gasta dinheiro para conseguir os contratos. Então, você já cresce os seus contratos de forma saudável, com 30% de margem, 40%, já que ele não paga para participar, ele vai participando com frequência, né, se especializando e vai fechando grandes contratos. E ainda que ele não tenha o capital de giro, ele tem uma pseudo-segurança de que ele vai conseguir, com a Broad Factor, antecipar o recebível, porque é o governo, que é uma operação ou garantida, ou antecipa-gov, ou antecipação de recebível. Exatamente. A nossa parceria com o licitante extremo, ela prevê que esse acompanhamento da vida financeira do licitante, né, ele começa no primeiro dia. Ou melhor, na matrícula do curso. Excelente. O que nós queremos fazer é que no momento da matrícula do curso, ele já abra uma conta no Broad Factor Pay, tá? E nós vamos estabelecer condições especiais para isso, para o cliente que vem do licitante extremo. Por quê? Essa parceria, na verdade, ela não é com o licitante extremo. Sim. Ela é com o cliente do licitante extremo. Sim, com certeza. É ele que vai, então, receber o dinheiro. Eu não vou dar dinheiro para o licitante extremo. O licitante extremo tem muito. Mas o cliente dele precisa. Sim, com certeza. Né? Então, a nossa parceria é com esse cliente, através do licitante extremo. Então, o que a gente quer? A gente quer não só dar conta, acompanhar, mas preparar o cara. Sim. Então, fornecer materiais que ele possa organizar as finanças dele, né, ajudá-lo no momento da licitação, né, que aí eu acho que entra o Siga Pregão. Sim, né? o Siga Pregão é uma máquina de fazer dinheiro. Exatamente. E nesse momento, a Broad Factor quer estar presente com o cliente, né, trazendo segurança para ele, trazendo conhecimento para ele, relacionamento, soluções. Esse é o nosso papel. Nossa, incrível. Então, eu acho que a venda para o governo é uma ótima forma de você projetar um crescimento da sua empresa. Ainda que você atue no mercado tradicional, como no mercado de vendas para o governo não tem custos, ele pode colocar ali como uma unidade de negócio. Sim. E usa vendas para o governo, às vezes, para alavancar ou ajudar também como um motor de vendas do negócio tradicional dele. Você colocou bem, né? O mercado de venda para governo, ou ele não tem custo fixo ou ele tem um custo fixo muito baixo, né? Isso permite, então, que as margens sejam um pouco melhores, né? Então, o cara consegue ganhar um pouco mais, né? Consegue ter uma venda segura, né? Firmado um contrato, o governo não vai quebrar. O governo não vai fugir, o governo não vai quebra. fugir, ele vai consumir aquilo que ele já previu o ano passado que ele consumiria esse ano. Então, a máquina está se movimentando. E a gente está falando aí de um mercado só de venda para governo federal perto de 100 bi por ano. Né? Isso, só no federal. Só no federal. Se a gente descer para as esferas estaduais e federais, esse número vai para casa de trilhão. Né? Só o orçamento da Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, está em 140 bi. A Prefeitura. Então, vejam,
É um universo aí de possibilidades imenso, né? E assim, mais do que isso, ele qualifica muito a empresa. Sim. Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil. Agora, com preparação, se torna fácil. Então, ele vai qualificando a empresa para fornecer para governo. Então, alguém que já fornece para governo, se passar a fornecer para iniciativa privada, é vista pelo sistema financeiro com bons olhos. Porque é uma empresa que está bem organizada, que atende uma série de requisitos. Excelente. Então, o que eu vejo é assim, se capacitar para atender governo, te capacita em atender a iniciativa privada da mesma forma. Né? Essa visão, né, de venda, eu acho que ela é fundamental para que o crescimento dessas empresas seja o mais rápido possível. E ter o governo no seu portfólio, eu acho que eleva muito o valor percebido da empresa. Sim. Tem empresas que fazem questão, poxa, eu quero ter no meu portfólio a presidência da República, eu quero ter o Senado Federal como meu cliente. Imagina como que eu vou ser visto. A gente atendeu uma vez, né? Me deu bastante orgulho até isso. A gente atendeu uma vez uma empresa que atendia a presidência da República nos eventos, nos serviços de Copa. Você vê, são serviços que a gente entende como simples, né? Mas o quão qualificada uma empresa é para chegar a atender o Palácio do Planalto. Né? Os eventos da presidência da República são eventos de altíssimo nível, super qualificados. Isso no sistema de financeiro dá muito valor, como você falou, um valor percebido para essa empresa. Itamaraty, que recebe diplomatas do mundo todo, né? MRE. Ô Ricardo, você tem acompanhado aí a evolução tecnológica, né? E até o empenho não só do governo atual, como do governo anterior, em evoluir as compras públicas, até mesmo com ações como Antecipa.gov. Como que você vê o futuro disso? Você acha que é pontual ou você vê que já começou e não tem mais fim, o governo está evoluindo, está crescendo? O que você vê para o futuro na atualização das vendas do governo em relação a bancos? Eu não tenho bola de cristal, mas assim, se eu tivesse que fazer uma aposta, né, segura, seria assim, não tem mais volta, tá? Daqui para frente, os modelos de negócios, de fornecimento, de licitações, tendem a evoluir, a melhorar, né? A tornar mais democrática, inclusive. Esse movimento realmente não começou nesse governo, começou há alguns anos já, né? Vem melhorando. Ele traz, às vezes, alguns pontinhos negativos, mas a soma total é positiva. E eu estou interessado na soma total. Os pontinhos negativos a gente vai corrigindo ao longo do tempo. O próprio Antecipa.gov, né, que é esse programa de antecipação, ele que tem aí 4 anos, basicamente, completou agora em outubro até 4 anos. Ele evoluiu muito nesses 4 anos. Né? No passado ali, nenhum conjunto de informações que a gente recebia era tão completo como é hoje. Né? E outras coisas, esse acesso a crédito era um pouco mais burocrático, a gente conseguiu reduzir isso. Hoje a gente consegue colocar ali o financiador em contato com o tomador daquele crédito, então eles se olham, se conhecem, chega a montar a proposta junto, isso é muito legal. Né? Você tem de um lado quem precisa e do outro lado quem pode ajudar, e essas duas pessoas trabalhando juntas para construir uma proposta que atenda aos dois, tá? É uma evolução enorme. Né? Antigamente não se podia antecipar crédito de governo. Vinha lá em todo contrato uma que a gente chama de cláusula de vedação. Esse contrato não poderá ser cedido sob nenhuma hipótese. Hoje não. Hoje já vem, né, previsto que ele possa ser antecipado através do Antecipa.gov. Então isso é uma democratização muito grande do crédito. E tu acha que o Antecipa.gov está em expansão ou vai ficar só no governo federal? Cara, ele está em expansão e essa expansão vai ser rápida. Eu acho que aí no prazo de 1 a 2 anos a gente vai ter as 3 esferas já operando nessa modalidade. É uma coisa que é até difícil de acreditar. É o governo falando, ô empresário, vem cá e compra, me vende um produto, me vende um serviço com lucro. Aí o empresário, beleza, eu vou te vender, mas eu não tenho dinheiro. Aí o governo, não tem problema, eu garanto também um dinheiro para você. É uma coisa que quem vê de longe fala assim, não, isso aqui tá uma coisa errada.
Mas, na verdade, é o governo querendo fomentar o empreendedorismo, o crescimento dos negócios. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que as pessoas, né? Porque tudo são pessoas, né? Sim. As pessoas querem soluções, Sim. tá? O governo, ele quer solucionar um problema de fornecimento de diversos itens que ele tem. E ele precisa de ajuda para isso. Uhum. Então, ele chama as empresas para fornecer para ele, né? Através do processo licitatório, Sim. que é isso. Agora, ele pensou que essas empresas que muitas vezes vencem esses processos licitatórios também têm problemas para resolver e precisam de ajuda. Então, esse mecanismo de permitir que esses créditos possam ser antecipados, ele vem nessa linha, né? De solucionar problemas, de ajudar, de fazer crescer. O lucro, ele não está mais sendo visto como algo a ser perseguido loucamente. Ele está sendo visto, né, nos últimos anos aí, como uma consequência da solução dos problemas. Né? Então, na medida que eu consigo solucionar um problema que você tem, eu vou ganhar alguma coisa. A mesma coisa vai para as esferas empresariais e para as esferas governamentais também. Essa visão de mundo tem mudado aí do ano 2000 para cá. Eu já tenho um pouquinho de cabelo branco, então consigo lembrar dessas épocas ainda. Então, eu vejo que mudou um pouco e tem evoluído bastante essa linha aí. Cara, que legal. E eu acho que essa oportunidade que a gente está vendo, né, de vender para o governo, junto com a Broad Factor e com a antecipação de recebíveis, com essa ação do Antecipagov, ela tem que ser divulgada para todo mundo. Não sei se você sabe, mas 1% dos empresários do Brasil participam de licitação pública. Eu não sei se por preconceito. Antigamente, eles tinham aquele preconceito, né? Que tudo carta marcada, é roubo, o governo só quer comprar porcaria, só a grande empresa pode vender para o governo. Na verdade, não é. Isso aí, o Antecipagov é uma prova do governo olhando para os microempresários e falando: vem cá que eu te ajudo. Eu seguro na mão, eu te dou benefícios, eu te dou vantagens, eu deixo você me vender ainda com a sua documentação vencida, eu te dou um prazo para você corrigir. Então, o que eu vejo nesse mercado é que o microempresário ou o empresário já bem sucedido, ele precisa olhar com bons olhos para esse mercado e saber que ele evoluiu. Né? E eu acredito que o futuro ele só vai evoluir. Eu compartilho dessa sua visão aí de futuro vai ser cada vez melhor. Olha, a gente tem muito aqui no Brasil essa história de olhar o que os Estados Unidos estão fazendo. Sim. Né? E, é difícil, né? Porque os caras estão um pouco mais à nossa frente mesmo, em muitas áreas. Em outras não, né? Outras eles vêm olhar aqui. Mas nessa área, eles estão mais desenvolvidos. E eu morei lá de 1997 até 99, e já naquela época eu via os chamados contractors, né? Os contractors são como se fossem empreiteiros, né, aqui no Brasil, que atendem governos também. Lá são os condados, né? O governo municipal, federal, os estaduais, e lá há um incentivo do governo, um incentivo fiscal, inclusive, para que esses valores sejam antecipados. Né? Então, se você ganha lá uma licitação para reformar um prédio do governo, construir uma escola, alguma coisa assim, existe ali um incentivo e um apoio direto. Olha, procure essas fontes aqui de financiamento que já são credenciadas pelo governo para te ajudar a fazer o negócio acontecer. Então, essa união de forças, tá, é que leva um país a se tornar o que eles se tornaram em termos de economia e de tudo isso. Sim. E que eu acho que a gente está aqui começando a andar e olhar para o rumo certo. Sim. Ricardo, a gente está se aproximando aqui já do final do nosso podcast. Já? Eu queria só fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, né? Eu queria saber qual que é o teu ponto de vista em relação à arrecadação do governo, se você acha que está excessiva, se acha que é importante, se acha que é necessária, e em relação ao gasto público. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente sabe disso. A Constituição Federal nos garante, nós que somos cidadãos, acesso à educação, saúde, ao lazer, ao transporte.
Você acha que existe um excesso das pessoas criticando, o governo gasta muito, ou você acha que é um processo natural para manter um país com 220 milhões de pessoas funcionando? Precisa mesmo ter contratar produtos e serviços e que isso é uma tendência que não vai ter crise nunca. Bom, vou começar do fim para o começo, sim. tá? Comprar produto e serviço não vai ter fim nunca. Mercado que não tem crise, então? Não tem crise, né? Nós não estamos aqui falando da centésima economia do mundo. A gente está falando aqui de uma que está, com todas as polêmicas, com certeza está entre as 10 maiores do mundo. Com certeza. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, sempre haverá uma dinâmica. Ela pode ser um pouco mais favorável às classes menos favorecidas ou um pouco menos favorável às classes menos favorecidas. Bom, eu vou te contar um pouquinho da minha história aqui nesse sentido. Meu pai era um pequeno empreendedor com inúmeras limitações, né? A gente não tinha muito dinheiro na época. Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu nunca estudei numa escola particular. E eu fiz uma universidade federal, fiz um mestrado numa universidade federal, fiz um doutorado, assim, correndo atrás, né? Fazendo meus corres, como dizem hoje, né? Mas eu tive essas oportunidades que foram dadas pelo governo. Então, eu acho que o que há, muitas vezes, é um desequilíbrio, né? Entre uma visão um pouco mais progressista e uma visão um pouco mais conservadora, talvez. Mas eu acredito nesse equilíbrio. Eu acredito que, né, a gente vive uma situação polarizada hoje por falta de conversa. Sim. Né? Então, por quê? Vou te dizer, direita, esquerda, isso é conceito muito do passado. Sim. Mas vamos olhar ali, ó. Os dois lados têm pontos positivos e negativos. A sociedade só vai evoluir quando filtrar isso e usar o positivo dos dois lados. Sem ranços, sem extremismo, mas com negociação. Então eu entendo que, voltando aqui ao nosso negócio, né? Sim. Que não tem volta. Tá? Eu entendo que o Antespagov, por exemplo, que é a iniciativa que mais pega para nós, não é uma iniciativa de governo, é um programa de Estado. Sim, concordo. Entendeu? Então, deixou de ser Ministério da Economia, virou Fazenda, saiu Paulo Guedes, entrou Haddad, o programa está aí, está funcionando. Sim. Então é porque ele é bom. O programa é muito bom. Então ele é ponto positivo dos dois lados. Sim. Né? Então, e tanto que ele foi criado mesmo, né? Claro que teve o aval político, mas ele foi criado pela parte técnica. É um programa técnico que resolve o problema de muita gente. Sim. É isso que a gente tem que Mas em relação às contas públicas, qual que é a tua visão? Tu acha assim, porque existem duas formas, né? Eu costumo enxergar, existem governos que, para fomentar o crescimento, eles enxugam o gasto e, naturalmente, se você enxuga o gasto e mantém a sua arrecadação, você vai começar a guardar dinheiro e é bom. Mas existe uma outra forma de pensamento, que é você fomentar a economia gastando mais. Uma vez que você injeta dinheiro na economia, você reaquece toda a indústria, né? Todas as empresas, e naturalmente essas empresas geram emprego, que as pessoas gastam dinheiro, pagam impostos e volta para o governo como incentivo. A sua visão em relação aos gastos públicos, tu acha que tem algum risco? É de se preocupar? Eu estou dizendo isso porque eu sei que muita gente fica com medo, né? E pergunta pra gente, fala, mas aí, qual que é a visão? O país vai quebrar, não vai? O que tu acha disso, você que está no meio do fomento? Eu nunca vi nenhum país quebrar. Tá? Mesmo quem vai na Venezuela, que hoje é o exemplo mais próximo aqui, existe muita pobreza, né, que tem que ser resolvida. Mas tem muita gente que está vivendo a mesma vida que levava antes. E eu não estou falando de milionário, não. Estou falando de profissionais liberais, de pequenos empresários, tudo isso. Existe um lado de muita pobreza. Bom, outro aspecto. Eu acho que colocar todo esse gasto público num único cesto, né, não funciona. Eu acho que existem setores que têm que ser mais incentivados, setores que não precisam desses incentivos. Então, eu acho assim, eu ouço muito e concordo com essa linha de pensamento. Eu acho que o Brasil não gasta muito, eu acho que o Brasil gasta mal. Sim, gasta né? mal. Eu acho que
economias do porte da nossa, às vezes até um pouco menores, gastam tanto quanto ou mais, mas gastam melhor, né? Nós tivemos um exemplo que eu gosto muito da Coreia do Sul, né, da segunda metade do século XX, que investiu pesadamente lá depois da Guerra da Coreia e tudo isso, anos depois investiu pesadamente em educação, né, que foi um gasto público muito alto, tá, mas hoje colhe os frutos disso, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Sim. Então, eu acho que se a gente olhar setorizadamente, nós vamos ter um mapa mais fiel, né? Nós vamos poder tomar decisões melhores do que simplesmente generalizar o gasto público é muito alto ou é muito baixo. Eu acho que em determinados setores, sim, ele é muito alto, e em determinados setores ele é abaixo do que deveria ser. Eu tenho uma visão um pouco, não sei se um pouco egoísta, mas eu penso assim, poxa, o governo está gastando, ele precisa gastar, precisa manter. Ah, o governo é gastador. Eu já vejo de um ponto de vista diferente. Falo, poxa, eu sou empresário. Eu tenho minha folha de pagamento, eu tenho minha projeção de crescimento. Eu vou aproveitar essas oportunidades para vender para o governo. Sim. E ainda mais com projetos igual a Antecipagov, com a Broad Factor, que está aí antecipando o recebível, permitindo, é aí sim que eu vou acelerar. E eu deixo um pouco de lado esse viés. É bom ou é ruim? O governo vai quebrar ou não vai? Né? O orçamento público ele é muito seguro. Então, uma nota de empenho, quando ela é lançada no mercado, existe uma dotação orçamentária. Então, aquele risco que muitos empresários não estão nesse mercado porque tem medo de calote, de governo não pagar, isso não existe. Eu acho que a maior prova está justamente no governo chancelando ali a antecipação de recebível com seu próprio contrato. Também acho. E acho que nós estamos aí vivendo um período bem legal, no fundo, né? Sim. Nós vamos ter uma transição agora da presidência do Banco Central, né? Mas quem está assumindo já estava na diretoria do Banco Central, então eu vejo com muita tranquilidade essa passagem de bastão aí, né? O Galípolo já foi aprovado, tudo, né? Vai assumir daqui a pouco. Não vejo grandes mudanças radicais na política econômica. Ele estava muito alinhado ao Campos Neto nas atas do Estava Copom, muito né? alinhado. Eu acho que o time lá todo é um time bacana, preparado, alinhado. E eu acho que ninguém mais, né, tem medo do que teve lá no passado, confisco, aquelas coisas. Não sei se você já era nascido na época, mas eu era, né? Eu me lembro bem disso. E eu acho que a gente não corre mais esse tipo de risco, não. Eu acho que talvez o cara, em determinado momento, ganhe um pouquinho menos, outro um pouquinho mais, mas a vida vai seguir da mesma forma. Sim. E, assim, o que cada um tem que fazer é buscar a prosperidade, ter um relacionamento bom com governos, né? Relacionamentos comerciais, a gente cultiva todos, né? Sim. A gente tem que cultivar todos. E ali realmente tem um potencial de fornecimento, de evolução, de desenvolvimento muito grande. Perfeito. Ricardo, estamos chegando ao fim do nosso episódio desse podcast. Eu achei incrível e eu queria finalizar eu dando um conselho para os empresários que estão nos assistindo e você dando um conselho. O conselho que eu dou, olhe com muito bons olhos para esse mercado de vendas para o governo. É um mercado que está em crescimento, é um mercado seguro e não deixe de, junto com olhar para esse mercado, já abrir sua conta na Broad Factor Pay, já começa a construir o relacionamento e não tem como dar errado. Se você todos os dias se dedicar de forma consistente, de forma coesa, com estratégia, usando o Siga Pregão, o Licitante Extremo e junto com a Broad Factor, não tem como você não alavancar o seu crescimento com muita segurança, com muita tranquilidade. Esse é o conselho que eu dou para você. Ricardo, deixa para você o conselho final. Cara, eu acho bem difícil essa história de dar conselho, mas vamos lá, né? Eu estou no mundo do crédito, Sim. né? No mundo do crédito, eu vou deixar pouca coisa de conselho, mas o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: pague suas contas em dia. Perfeito, o Primeira melhor conselho coisa, de todos. Se não puder, não suma, venha conversar, procure o seu credor, tente resolver, negocie com ele, parcele, peça descontos, mas resolva. A pior coisa é varrer o problema para baixo do tapete. Concordo. Ele vai crescendo ali embaixo. Então traz para a mesa, senta, bota as cartas, resolve. É isso que a gente pode fazer. Com relação a vendas, né, que você falou, eu concordo com você que é um potencial
pouco explorado, com muito pouca concorrência, com todo tipo de produto ou serviço para vender, tá? E que se trabalhar direitinho, for bem preparado ali, cara, isso aí pode mudar a vida de uma pessoa. Sensacional. Ricardo, quero agradecer mais uma vez a Broad Factor por estar oferecendo essa temporada do nosso podcast. Quero agradecer a você que está assistindo. Não deixa de compartilhar, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. E se possível, né, já vai lá e abre a sua conta na Broad Factor, já vai lá e dá uma olhada no Siga Pregão. Pode ter certeza que o futuro do seu negócio vai passar aqui por essas oportunidades que você está assistindo aqui no nosso podcast. Até mais, até a próxima.